exposição virtual Expressões Sergipanas. Estamos aqui hoje para conversar com a Anne, da Eu Caracol. Vamos desvendar um pouco o que é o artesanato dela, a decoração e tudo mais, a arte dela. Esse projeto é um projeto proposto pelo Governo Estadual de Sergipe, através da FUNCAP, pela Lei Aldir Blanc. Boa tarde, Anne. Queria que você explicasse um pouquinho, falasse quem você é e falasse um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde. Bom, eu considero hoje que eu crio peças de decoração. A grande parte dela começa com a criação de ilustrações manuais, seja direto em tinta acrílica ou então a partir de estilogravuras ou carimbos. E dessas ilustrações eu faço edições digitais para transformar elas em outros produtos. Tanto em reproduções impressas, né, que as pessoas chamam de prints, quanto em produtos de tecido. Então, capas de almofada, estampadas, ou então outras peças também estampadas. Ô, Anne, e quando foi que começou isso, assim? Quando foi que você falou, é isso que eu quero, vou montar a loja? Como isso surgiu? Bom, acabou acontecendo assim progressivamente. No começo da pandemia, eu estava desempregada e bastante ansiosa, né? A gente fica trancado, não sabe o que vai acontecer, o que pode esperar ou Até não. hoje. Até agora, né? Mesmo tentando se acostumar, é impossível se acostumar com um caos tão grande assim, né? E daí, no início da pandemia, eu parei para fazer um presente para uma amiga minha que tinha acabado de ganhar neném. E o presente foi um mobile desses balõezinhos de cabaça que eu faço. Eu já fazia eles antes, mas fazia uns 4, 5 anos que eu não criava nenhum. E daí eu fiz um mobile para presentear ela e sobrou tinta. E daí eu comecei a pintar umas flores que eu gostava. E Tipo essa aí? Foi um desenho muito parecido com esse aqui. Esse aqui é a reprodução, né? Mas foram antúrios também. E aí eu comecei a perceber o quanto... A perceber não, mas a aceitar, admitir o quanto as atividades manuais me faziam bem. E me relaxavam e podiam ser benéficas para mim mesmo no período da pandemia, para eu não enlouquecer, assim. E aí eu comecei a pintar assim com mais frequência, quase todos os dias. E depois de vários meses, tomei coragem para começar a divulgar um pouquinho o que eu estava fazendo. E os primeiros comentários que os amigos, as pessoas mais próximas falaram era que tudo parecia muito estampa de produto variado, né? Estampa de produto têxtil, assim. E daí eu corri atrás de descobrir como é que eu poderia fazer aquilo, como é que eu poderia transformar as ilustrações, as pinturas que eu estava fazendo em estampa. E também, paralelamente, eu cansei um pouco do papel. Então, chegou uma hora que eu já tinha pintado muita coisa em papel. E tinha uma peneira, tipo essa, parada aqui no quintal. E aí eu comecei a pintar nela também. E gostei bastante do resultado. E daí foi isso. Com a divulgação, tomei coragem para abrir uma loja lá por setembro, mais ou menos, do ano passado. E uma coisa meio que acho que foi puxando a outra, assim. Como você se sente, assim, estando na pandemia, sem a arte e estando na pandemia agora já com a arte, fazendo esse trabalho manual, assim, qual é a diferença que causou em você? Eu acho que eu criei um meu refúgio. E eu gostaria demais que as pessoas todas tivessem essa oportunidade. E eu sei que eu só consegui criar esse refúgio por diversos privilégios que eu tenho.
Então, eu estava desempregada no começo da pandemia, mas eu não estava preocupada por passar necessidade, por exemplo, né? Então, eu sei que eu tive o privilégio de ir com calma, descobrindo o que me fazia bem ou não, e tentando ver o que eu poderia tirar dessa atividade, né? E eu sei que não é assim para todo mundo, mas que lindo seria se pudesse ser, né? Das pessoas terem a oportunidade de ter o tempo de ver em o que elas podem apostar ou não, em o que elas podem se dedicar ou não, o que faz bem para elas, né? E as atividades manuais, de forma geral, me fizeram ficar muito mais calma. Então, foi o que eu descobri que eu conseguia não ficar pensando nos números, não ficar pensando no que estava acontecendo e me concentrar em alguma coisa que me trouxesse satisfação. Me diga uma coisa, falando sobre esses métodos, você falou da madeira e tal, conversando um pouco mais técnico agora. Quais são as diferenças das obras que você faz e tal? Eu vi que tem madeira, tem papelão, tem, meu Deus, peneira, cabaça também. Tipo, quais são essas diferenças? Tem mais coisas? E onde você acha essas coisas assim? Se você compra, se você sai procurando? Uhum. Bom, eu acho que, de forma geral, tudo que eu faço envolve tinta em algum momento. Então, seja a pintura direto no papel, né, as ilustrações direto no papel, ou então para depois fazer a impressão de estilogravuras, por exemplo, também acaba envolvendo a tinta no final. Licença. Toda. Gosto de brincar com esses carimbos. Então, fazer os carimbos tanto com barbante direto num pedaço de papelão, ou então cortando eles no EVA. Eu sempre fui bastante atraída pela história do design gráfico e como eram os métodos de reprodução de coisas antes da era digital. Então, tudo isso que forma a matriz me atrai bastante. Então, os carimbos, a xilogravura, ou então até mesmo, né, as telas de silk, que eu aprendi a fazer uma vez, não tenho os materiais aqui, mas eu gostaria muito de testar. Tudo isso que é possível de reproduzir, eu acho muito legal. Eu acho que é uma forma de democratizar o fazer manual, porque ele, uma vez que ele se reproduz, ele pode atingir mais pessoas. E onde você encontra esses materiais? Bom, eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo e Tá aqui há quanto tempo? há 5 anos. E eu considero que muito do que eu faço só é possível porque eu tô aqui. Então, esses materiais todos, por exemplo, eu não tinha acesso em São Paulo, porque em São Paulo você tem pouco acesso a coisas feitas manualmente ou bases naturais, né? Não é tão comum você encontrar um lugar onde venda peneiras ou suporte de prato feitos de palha ou coisas de madeira. São ou materiais que você simplesmente não encontra e quando encontra acaba sendo em lojas muito caras, porque são lojas que trazem os produtos de outros estados, né? Então não tinha acesso a isso. E eu acho que todas essas bases naturais me inspiram bastante. E eu compro no mercado mesmo, no mercado de Que é muito mais artesanato. barato, viu, gente? Lá no centro. Tenho até já os meus fornecedores já favoritos, assim, com quem eu conheço. Sei de onde os materiais vêm, né? Sei exatamente onde que eu vou encontrar as cabaças ou as peneiras, os descansos de panela, coisas assim. Você fala muito sobre tinta e tal. Qual tinta que você usa, material, essas coisas? O que eu mais uso é a tinta PVA, né? Que é uma tinta acrílica fosca. Ela não é muito cara e ela tem uma cobertura muito boa. Você tem uma variedade Ela é uma boa. tinta bem de artesanato mesmo. E ela tem uma variedade tanto de cores e o acabamento mesmo é bem
é bem legal, assim. Então eu gosto bastante de trabalhar com ela. Ô, Anne, você falou sobre prints Isso. e também falou sobre, nesses prints, eu queria saber sobre esses tecidos, como é a forma que está sendo Sim, digitalizado, que esse aqui é digitalizado, não é isso? isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, tanto para mim, tanto para os outros que estão aí em casa, o que Então, são, como é essas coisas. depois que eu crio as ilustrações no papel mesmo, né, com tinta, eu faço a digitalização dessas pinturas e aí parto para edição no Photoshop mesmo, em software de edição de imagem, para tirar o fundo, corrigir cor, mudar cor, essas coisas. E isso eu já sabia mais ou menos como fazer, e aí a partir daí eu fui procurar tutorial para descobrir como transformar isso em estampas corridas, né? Que é aquela estampa que você não vê onde ela começa, Sim, sim. nem onde ela termina, né? Então ela vai se encaixando e acaba virando estampa corrida. Então esse aqui, por exemplo, é um print de uma pintura que eu fiz que era exatamente desse tamanho. Aí eu digitalizei e com ela eu fiz a estampa que tá aqui na minha blusa e essa daí, da capa de almofada, por exemplo. Olha que linda. Me surgiu aqui na hora. Se uma pessoa quiser encomendar uma almofada dessa, quanto que custa em média? A capa de almofada A eu capa é. tava vendendo por R$ 50. Agora mesmo eu tô sem nenhuma. Mas eu vou fazer a impressão de novas estampas para produzir mais. Sim, sim. Tem essa aqui também, ó, que tá aqui. A minha favorita acho que é essa. Que linda. Que é desse print aqui, né? Sim, sim, sim. Que inclusive o Só que meu... o tamanho é diferente, né? É. E daí Nessa aqui o tamanho é meio que igual, não é isso? Da Isso. arte. Os tamanhos dos... O ideal mesmo para fazer as estampas é que o elemento, né? O desenho, a flor, tanto faz, né? Você faça inicialmente no tamanho Que você próximo ao vai que você vai querer. printar, né? Ao que você vai Sim, sim, querer sim. imprimir. É muita variedade que você tem aqui, né? Muita variedade. É. Me diga uma coisa. A gente está aqui numa exposição, né? Numa exposição virtual, e eu fiquei sabendo que você já participou de uma exposição. Agora, no início do ano. E Isso. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a exposição, como foi, como ela se debateu, essas coisas. A exposição foi feita à mãos. Foi um projeto que eu tive a ideia a partir dessas pinturas que eu estava fazendo em peneira. Então, surgiram os editais, né, da Lei Aldir Blanc e, para ser sincera, eu fiquei um pouco insegura de propor uma exposição só minha. Eu não estava com segurança mesmo, não estava achando que ia ser interessante algo que fosse só com as minhas peças. E junto a isso eu tinha a curiosidade de ver como outras artistas iriam fazer intervenções em peças de artesanato também, fossem peneiras ou outro tipo de peça. E daí eu propus essa exposição com 10 obras assinadas por 5 artistas diferentes, uma delas sou eu. 2 de cada? 2 de cada. E eu tentei chamar artistas que eu já acompanhava o trabalho, já admirava bastante o trabalho e que também fossem linguagens ou técnicas bastante diferentes das minhas. Então, eu chamei Ana Lu, da Viagem na Lua, por exemplo, que trabalha com colagem. E daí ela fez os trabalhos em um Que lindo. vaso não, meu Deus, filtro de barro, em uma bolsa de palha também. Aí aqui tem os meus trabalhos que foram para exposição. Tem uma peneira de caju, que é a ilustração que eu mais já fiz em peneira, tanto por encomenda quanto Ela é por muito linda, vontade. né? Acho que é a minha favorita. E fiz a esteira, que foi a maior coisa que eu já fiz, ela tinha 1,30 m, então é bem... Você demorou quanto tempo para fazer ela? Vixe, acho que uns
6 a 7 dias pintando várias horas por dia. Assim. Você já sabia o que você queria nela? Eu normalmente... Tem vezes que eu faço direto. Pego a peneira e só pinto direto sem nenhum esboço. Mas nesse caso, como eu estava um pouco ansiosa, assim, eu sabia que... Eu já tinha a intenção de enviar essas peças para exposição, já comprei a peneira, a esteira sabendo disso. Eu fiz um esboço primeiro, no papel mesmo, e aí depois fui tentando reproduzir ele no tamanho da esteira. Mas quando você fez esse esboço, você já tinha escolhido as cores? Já. Tudo certinho, assim. Para as peças que eu fiz para exposição, principalmente, né, essas duas, eu tentei, sem sair do tema que eu mais trabalho, que é botânico, né, que são as plantas, eu tentei fazer com que ele conversasse com a matéria-prima do material mesmo, da peça de artesanato. Então, na esteira, eu fiz folhas de carnaúba e flores e folhas de taboa. Ficou muito lindo. Que são duas plantas que são a matéria-prima para palha, né? Então, tem várias coisas de palha feita com essas duas plantas. E aqui eu pintei as flores e folhas da madeira que deu a origem a essa gamela, que é a sucupira branca. Sensacional. Então, tentei fazer com que o tema conversasse, assim, que ele denunciasse o que veio antes da peça em si. Sim, né? sim. E daí na exposição também chamei Jazz, que é uma artista que trabalha principalmente com tatuagem, Jazz Abreu. E ela tem feito bastante desses trabalhos mais abstratos, assim, e voltados para a tatuagem, ela procura pensar muito no movimento do corpo. E foi bem bacana ver como ela também pensou no movimento das próprias peças que ela escolheu para fazer a intervenção. Aí teve Juno também. Juno, ela é mais conhecida pelo trabalho de artista de rua dela, né? Assim, as tags, as pichações. Mas ela faz bastante trabalho de artes plásticas reaproveitando materiais que iriam para o lixo. Então, várias das coisas que ela usou para compor essa casa, que foi a peça de artesanato que ela escolheu, eram peças que iriam para o lixo. As cores e tal. E tem toda uma história. O catálogo ficou bem bacana, porque eu quis registrar ao máximo coisas escritas mesmo. Então, tanto a ideia da exposição, quanto até o processo de criação das artistas, de cada uma delas. Então, no catálogo tem esses comentários dela, a Juno conta que tem quase uma história. Você assim. faz uma conversa no catálogo ou são explicações delas? Eu pedi registros, assim, impressões mesmo, que elas pudessem dividir sobre o processo de criação, e cada uma falou de um jeito diferente mesmo. Aqui é outra peça dela. Essa peça aqui não ficou tão boa na foto, mas ela é muito massa. E tem Taime, que também é tatuadora. E acabou escolhendo 2 tábuas de madeira para fazer a intervenção dela. E Taime também trabalha muito com o tema botânico, mas é numa linguagem completamente diferente da minha. O traço dela é muito mais orgânico. Eu gosto das coisas bem chapadas, assim, com blocos de cores bem chapadas. E ela tem uns traços mais finos e orgânicos. E é isso. A exposição acabou no dia 25. Começou quando? Dia 10 de junho. Foram 15 dias. Foram 15 dias, mas o catálogo está disponível na versão online até agora. E vai ficar para sempre. E quem quiser conseguir esse catálogo, acha onde na versão online? Lá no meu perfil tem. No seu perfil? Qual é o seu perfil? Eu.Caracol. 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 Vai aparecer aqui embaixo. Isso. O Eu.Caracol. Me diga uma coisa. Aí você usa só o Instagram como forma para divulgar ou já criou um site? Como é? Tá nos planos. Criar o site. Eu acho que essa necessidade
bateu ainda mais forte agora com essa história da mudança no algoritmo e todo mundo meio ansioso, achando que vai impactar negativamente a forma de divulgação, né, de artistas independentes mesmo. Mas tá nos Que não planos... trabalham em vídeo, né? É, exatamente, porque é isso, né? Quem depende da foto... Eu, por exemplo, não gosto muito de aparecer em vídeo, então... Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo para alguma coisa Tão gravada. bonita, mulher, pelo amor de Deus. E acaba que eu faço muito vídeo dos meus processos, Sim, assim. sim. Tem um vídeo muito legal que é só da preparação da cabaça. Então, todo o processo de limpar a cabaça, lavar a cabaça, cortar, furar, tudo antes de fazer o balão. Mas gosto muito de escrever sobre os meus processos também. Essa tinta que você usa na cabaça é a mesma que você me mostrou? É a mesma. E todo esse materialzinho, essas tranças, assim e Barbante tal. de juta, e aí também com tutorial na internet eu Você aprendi a fazer nó de macramê. Foi. Pra fazer esse... Aí, no caso, você pega a cestinha no mercado. No mercado também, Você faz por encomenda? Tipo, eu quero um balão que pinte tal coisa. Faço por encomenda. E aí tem uns temas, assim, bem aleatórios, né? Então, aqui, ó, o esboço da esteira. Eu fiz, por exemplo, esse balão aqui foi com os símbolos dos chakras do yoga. Nossa, achei que era com LGBT, mas não tem mas nem azul, nem... Foi um círculo de Newton em cima também. Então tinha todas as cores do arco-íris LGBT também, sim. E daí esse daqui foi com o tema morango, que era para uma neném que gostava muito de morango. E daí é isso. Então muito eu converso com a pessoa e ela me passa. Às vezes são ideias bem aleatórias, assim, e eu tento traduzir elas em estampa pros vendo se faz balões. Maior, menor. Exatamente. Vendo se faz uma coisa mais ou menos literal, né? Assim. Esse material aqui, me fale um pouquinho sobre ele. Achei ele muito bonito. Então, ele é um print também? Ele é a impressão direta da matriz da xilogravura. Sim. Dessa matriz aqui. E daí... Aí esse material aqui você comprou o material... a moldura eu comprei. Também faz isso aqui, né? Como é o nome disso aqui mesmo? Cachepô. Cachepô. Não cesto. Um cesto. Eu gosto de falar cesto. Eu também gosto, eu acho. E ele foi parte de um kit que eu montei com uma marca de fitopreparados daqui, que é a Cura em Folha, que é de uma amiga minha. E daí a gente desenvolveu um kit para o Dia das Mães, onde ela iria colocar alguns produtos de fitopreparados. Então eram chás, escaldapés e uma bolsinha de ervas. E eu desenvolvi as ilustrações com base nas ervas que ela ia usar para estampar outros produtos. Então daí a gente fez o cesto, né? Um caderninho também estampado. Lindo. E veio junto também um cartão. Ô, Anne, pra gente finalizar, eu queria que você desse alguma dica para as pessoas que estão começando, para as mulheres que estão começando no artesanato, que entraram no artesanato também por causa da pandemia, como uma forma de angariar dinheiro de forma individual, né, autônoma. Queria que desse alguma dica, assim, etc. Falasse um pouco sobre, assim. Bom, eu acho que é muito massa que a pessoa tente procurar tanto uma linguagem visual quanto mesmo as técnicas que ela mais se sinta confortável, né? Então, o que eu faço hoje, visualmente falando, é porque eu gosto de fazer desse jeito. Então, tem várias outras técnicas e até mesmo o uso de materiais que eu também faço, às vezes, mas de uma forma mais... que eles ensinam mesmo, assim, né? A técnica mais acadêmica e tal, e que não me agradam, não me atraem tanto, por exemplo.
Então, acho que é legal procurar uma linguagem que te atraia, uma técnica que você se sinta confortável, que te instigue a procurar e saber mais sobre ela e a inventar coisas e fazer testes. E eu acho que é muito bacana também saber que não é só isso que você vai precisar estudar. E isso é bem pesado às vezes, né? Porque a gente acaba tendo que aprender coisas variadas. Então, para divulgar, a gente no começo não vai ter dinheiro para pagar por esse serviço. Eu acho que esse é o gargalo, assim, do microempreendedor individual, que ele tem que ser o Tudo. artista, o social media, o atendente, o da parte da criatividade, ele tem que ser tudo. Acho que esse é o gargalo do empreendedor. Assim. Exatamente. E ao mesmo tempo que as redes sociais são muito bacanas, porque elas democratizam o meio de divulgação, né? Então qualquer um pode ir lá divulgar. Elas também ditam tantas regras. Horários. Exatamente. E os formatos que você vai divulgar ou não. E elas acabam abrindo espaço para tanta gente. Você vê tanta gente com trabalho bom que rola uma angústia, assim. Você sempre se sentir para trás, né? Então é bom ficar de olho nisso para não se auto-sabotar mesmo. Não se né? comparar, né? Não se comparar, não se cobrar tanto e tentando encontrar ali um caminho que seja confortável para você. E eu acho que é muito bacana pensar em estudar gestão financeira, por exemplo, né? Porque se você está levando aquilo como um hobby, massa. Agora, se você, ou por necessidade, ou por seu interesse, você tem a intenção de tornar aquilo, né, sua principal atividade profissional, é muito legal que você saiba assim um básico de gestão financeira, de como precificar um produto, de como fazer o cálculo da sua hora, sabe, o seu preço por hora, e saber que é bom você dividir o que é pessoal, o que é dos seus produtos. Se pagar, né? Exatamente, porque senão acaba sendo insustentável, assim, financeiramente e psicologicamente. Porque você acaba vivendo o tempo inteiro numa angústia de que isso aqui não tá rolando, não tá indo pra frente, sabe? Eu queria agradecer por você ter aberto a porta de sua casa, conversado com a gente. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite dessa conversa. E que dê frutos para você também. Espero que dê frutos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, tanto de divulgar meu trabalho quanto de bater esse papo. Como eu falei, eu não falo sempre assim em vídeo e tal, então para mim está sendo uma experiência bem legal. Obrigada mesmo. Essa foi a primeira exposição virtual Expressões Sergipanas, projeto proposto pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Lei Aldir Blanc, pela FUNCAP. Fica com a gente que ainda tem muito mais gente por aí, viu? Expressões Sergipanas.